Bom Dia Ministro. Olá, um ótimo dia para você. Hoje é quarta-feira, 29 de janeiro. Estamos ao vivo, direto dos estúdios da EBC em Brasília, acompanhados de colegas de emissoras de rádio convidadas de norte a sul do país. Seja muito bem-vindo, eu sou Vanessa Leda e começa agora o Bom Dia Ministro. Essa é uma produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, em parceria com o Canal Gov, uma emissora da EBC, a Empresa Brasil de Comunicação. Estamos em rede facultativa de rádio para todo o país, mas além de nos ouvir, se você quiser nos ver, pode nos acompanhar pela sua TV, no Canal Gov, pelo aplicativo do Canal Gov ou pelo YouTube, @CanalGov. Outra opção é o site da Agência Gov, que tem a TV ao vivo e também as principais notícias do governo federal. Acesse agenciagov.ebc.com.br e você também pode baixar este programa na íntegra e nos acompanhar ao vivo na Rádio Gov, radiogov.ebc.com.br. A sociedade na COP30, a Secretaria-Geral da Presidência da República e a Presidência da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas começaram a definir como será a participação social no evento em novembro, no Pará, um dos 9 estados da Amazônia Legal. E assim como foi no G20, a população vai ser convidada para os debates. Para falar sobre esse e outros assuntos, a gente recebe hoje o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcio Macedo. Muito bom dia, obrigada pela participação aqui no programa. Bom dia, Vanessa, bom dia a todos que fazem a EBC, é sempre uma alegria estar aqui com vocês. Eu quero parabenizar não só o Bom Dia Ministro, como toda a programação, está super oxigenada, está bem pontuada, que eu tenho acompanhado. Quero agradecer mais uma vez o convite de estar aqui com vocês. Quero abraçar a Gabriela, Ana Paula, a Cris, que estão aqui na produção. Quero abraçar o Rei, que está fazendo a nossa técnica, até com o Alan, que deixa a gente mais arrumadinho para fazer a entrevista. E quero cumprimentar a todos, Juan, e agradecer a oportunidade de conversar com o povo brasileiro através da EBC e do programa Bom Dia Ministro. Nós que agradecemos, ministro, sempre a gentileza de participar aqui conosco. Bom, vamos começar então falando da COP30. O G20 deixou aí esse legado, esse ineditismo da participação social, da sociedade incluída nos debates, e não vai ser diferente na COP30 e também nos próximos encontros aí ao longo de 2025. Eu queria que o senhor começasse falando um pouco, fazendo um balanço do G20, de como foi essa participação social e como que vai ser a COP30, ministro? O G20 foi um marco na história da participação social mundial, né? É uma invenção brasileira, uma invenção jabuticaba, bem brasileira, feita pelo presidente Lula e que me deu a honra de coordenar e articular e promover. Então foi algo muito significativo para a história da participação social num evento tão fechado como é o G20, restrito às grandes economias do mundo e aos chefes de Estado. E nós tivemos 49.498 mil pessoas participaram do G20, 19.140 diretamente nos debates. Nós tivemos aproximadamente 300 atividades, 1.300 organizações do povo do Brasil e do exterior fizeram essas atividades, né? Foram 521 horas de debate, tiveram 3 trilhas onde as pessoas circularam, né? Mais de 70 mil pessoas circularam no território do G20, entre o Boulevard no Rio de Janeiro à Praça Mauá. Então foi algo assim muito significativo. As pessoas atenderam o chamado do presidente Lula, o chamado da Secretaria-Geral da Presidência da República, e fizeram um debate de alto nível, né? Todo o documento final do G20 foi base para o documento final dos chefes de Estados. A discussão dos grupos de engajamento, 74 sugestões participaram do documento final do chefe de Estado. Então foi algo muito bem sucedido, foi uma contribuição brasileira ao G20. A África do Sul, que sediará
o próximo G20 já decidiu e vai fazer. Nós já estamos ajudando eles a montarem o G20 social lá na África do Sul, e foi algo inédito, uma contribuição significativa e um marco desse novo Brasil que emergiu das urnas com o presidente Lula, que resgata a participação social no nosso país, que fortalece e resgata a participação social nos organismos internacionais presidido pelo Brasil e pelo presidente Lula nesses 2 anos, e é um símbolo desse novo momento de discussão, de recuperação da democracia participativa no Brasil, da democracia direta, desse novo Brasil que Lula trouxe com o povo, o respeito às liberdades individuais e coletivas. Então foi um marco muito significativo que entrou para a história e que eu tive a honra de ter coordenado esse G20. E o G20 social e a COP30, ela vai acontecer no Brasil de forma inédita em um estado da Amazônia. Então é algo muito simbólico e muito significativo. A COP30, ela com certeza vai ter um processo de participação social muito intenso e muito ativo. A COP por si só já atrai uma participação social grande ao longo dos anos nos países que cedem. No Brasil, por ser a maior democracia dos trópicos, por ter um presidente com as características do presidente Lula, por ter um ministério que é endereço oficial do povo no Palácio do Planalto, pela dedicação que nós estamos tendo ao longo desses 2 anos para fazer com que todo o governo possa fazer as suas políticas públicas ouvindo a sociedade e com participação dos organismos vivos e da sociedade civil, é uma possibilidade de ter uma participação social muito ampliada, muito intensa sobre isso. Vão acontecer movimentos por livre iniciativa dos movimentos sociais, como acontece em toda a COP. É natural que as organizações não governamentais, os movimentos sociais organizados, o setor produtivo, o empreendedorismo, possa fazer os seus debates ao longo desse ano e, sobretudo, no período que vai acontecer a COP em Belém. Isso vai acontecer independente de qualquer situação. A participação social vai acontecer, porque é a tradição da COP, porque o Brasil tem uma tradição democrática, porque o Brasil é governado pelo Lula, porque o Brasil tem uma secretaria-geral fortalecida, tem um ministro que tem sensibilidade para isso. Isso vai acontecer. O que é que nós já estamos iniciando? Nós estamos iniciando um processo de diálogo no governo para como é que vai se dar essa participação social e qual a participação do governo nesse processo. Então, o presidente acabou de nomear o presidente da COP, que é o embaixador Corrêa. Melhor escolha não poderia ter sido, um homem experiente, talhado no processo de negociação internacional, um visitante ilustre em todas as últimas COPs. Eu estava conversando com ele, eu encontrei a primeira vez com o embaixador, presidente da COP, em 1992. Eu era líder estudantil, era estudante de biologia e fui para a COP, eu fui para Rio 92 como sociedade civil e fiquei acampado ali no aterro do Flamengo. No aterro do Flamengo. Depois eu encontrei com ele na Rio +20, aí eu já era deputado federal, já presidia a Comissão Mista de Mudanças Climáticas do Congresso Nacional. Já participei como representando o Congresso Nacional e trabalhando nesse tema das mudanças climáticas. Em seguida, encontrei com ele na COP do Catar, também já como deputado. E depois na COP, agora a última COP, como ministro de Estado, acompanhando o presidente Lula. Então, eu conheço a COP de vários olhares, da sociedade civil, do parlamento e do governo. E o embaixador, ele é um homem que tem tudo a ver com a COP. Então eu tenho muita esperança que vai ser uma condução muito bem sucedida. Nós iniciamos esse processo de diálogo com o governo,
conversamos com a presidência da COP, estamos dialogando nossas equipes com o Ministério das Relações Exteriores, com o Ministério do Meio Ambiente. Vamos nesse mês, eu vou pedir uma reunião, já temos uma reunião com a Casa Civil agendada para terça-feira, eu e o presidente da COP, vamos conversar com a ministra Marina, com o ministro Mauro Vieira, para poder a gente preparar como será esse processo dentro do governo, para que todos os ministérios possam estar atentos da necessidade de ter o olhar para a participação social e esse diálogo com o movimento social organizado, que já está acontecendo em nível da nossa equipe técnica e que a partir da próxima semana eu vou começar a fazer algumas reuniões com as lideranças do movimento para a gente discutir esse formato, como é que vai ser. Porque ele vai acontecer. Qual é o papel do governo nesse processo? Qual é o papel do movimento social nesse processo da COP? Nos espaços que serão de gestão da ONU e do governo federal, como é que vai se dar isso? Nos espaços da cidade que o movimento quer organizar, como vai se dar isso? Como vai ser esse processo de influência do acúmulo do debate dos movimentos sociais para incidir nas decisões dos chefes de estados? Vai ser uma COP longa, vai ser um processo de muito debate, com a presença de chefes de estados aqui do mundo inteiro e com a participação da sociedade civil do mundo inteiro, com a participação do setor produtivo, do setor empresarial. Como é que isso vai se relacionar? Como é que vai ser esse método? Então, é essa fase que nós estamos, de discussão e o papel do governo nesse processo de participação da COP e como vai se dar o processo de participação da sociedade civil organizada para ser um momento significativo na história do mundo, porque é um momento da COP acontecer no Brasil, num momento e numa quadra delicada pelo que o mundo passa, com muitos avanços da extrema-direita, de setores antidemocráticos, de negação da ciência, de negação de um fenômeno que é real, que está acontecendo, que são as mudanças climáticas, que tem interferência direta na vida das pessoas, na indústria, no comércio, na agricultura, que pode estar criando nesse momento uma categoria de seres humanos que são os exilados do clima, os que são esquecidos nesse processo pela influência nefasta dessa mudança climática que aquece a temperatura, que interfere na indústria, que interfere na produção agrícola e que nesse contexto os mais pobres é quem são os mais atingidos. Aqueles que vivem nas periferias das grandes cidades, que vivem nos rincões do mundo e no Brasil profundo, é quem sofre as maiores consequências. Então, é isso que nós queremos debater. E os temas que são muito caros. Como será o financiamento disso? A sociedade civil organizada no G20 social propôs e fortaleceu a proposta brasileira de ter uma taxação dos super ricos e que isso fosse revertido em políticas públicas de combate à fome e de financiamento de políticas de combate à mudança climática. Como é que vai ser esse debate agora? Qual a disposição do mundo, dos países desenvolvidos, que são os mais responsáveis, os chamados desenvolvidos, industrializados, que são os mais responsáveis pela contribuição às mudanças climáticas? Como é que vai se dar esse financiamento? O Brasil está fazendo o seu dever de casa. Vamos fazer e podemos fazer muito mais. Mas o Brasil do Lula, o Brasil que o povo elegeu, diminuiu significativamente o desmatamento no nosso país. Bateu todos os recordes de queda do desmatamento. O Brasil do presidente Lula está investindo na transição energética para ter uma economia de superação das economias carbonizadas, uma economia que possa contribuir com as energias renováveis e com as energias verdes. Então, o Brasil está liderando esse processo pelo exemplo. Como é que isso vai se dar no debate da COP? Qual a participação da sociedade nesse processo? Eu não acredito em nada que é feito sem o povo. Então, o povo terá mais uma vez uma oportunidade, sob a liderança do Brasil, poder contribuir para um tema tão significativo como são as mudanças climáticas. Como vai se dar o debate sobre a mitigação, sobre a adaptação, sobre o financiamento, sobre as tecnologias e as capacitação para enfrentar esse momento?
né? Como é que isso vai se dar? Então nós queremos fazer esse debate na COP à luz da sociedade civil organizada e com o sentimento de poder contribuir com os países para encontrar uma alternativa bem sucedida de convivência e de adaptação com esse fenômeno. Que bagagem, hein, ministro? Desde a época da Eco 92, já contribuindo com o debate climático. Excelente. Vamos então fazer a nossa primeira rodada aí com a participação das rádios de todo o país. Vamos começar com a Rádio Nacional de Brasília, Amazônia e Alto Solimões. Quem vai perguntar é Renato Ribeiro. Bom dia, Renato. Bom dia, Vanessa. Bom dia, ministro. Ministro, o debate, o senhor falou bastante de debate aí durante a COP, mas esse debate ele começa antes e principalmente nas redes sociais. O governo mudou a equipe, o comando da comunicação, para que a população saiba mais dos feitos do governo. Então, eu quero saber como é que o governo vai trabalhar agora para poder combater fake news e promover o maior engajamento nas redes sociais para mostrar a importância da COP30. Bom dia, Renato. Bom dia a todos que fazem a Rádio Nacional de Brasília, Amazônia e Alto Solimões. Obrigado pela presença e pela pergunta. O debate sobre a COP ele já está acontecendo e é importante que ele aconteça e que ele seja feito da forma mais ampla possível, envolvendo todos os segmentos da sociedade brasileira e todos os segmentos da sociedade internacional. Em relação a esse tema da fake news, é algo muito sério que está acontecendo neste momento no mundo. Os milionários e trilionários do mundo resolveram financiar a extrema-direita com recursos e com tecnologia. E o limiar entre verdade e mentira é uma coisa muito tênue e está contaminando todos os segmentos da sociedade, inclusive a imprensa profissional, que a todo momento é invadida por fake news, por plantações, por criação de narrativas que muitas vezes não correspondem à verdade. A comunicação é algo que não é só de responsabilidade no governo da Secretaria de Comunicação. Eu acho que o ministro Sidônio chegou com uma pegada muito interessante de fazer investimentos nas redes digitais, de incluir os setores democráticos da sociedade numa rede colaborativa de comunicação em defesa da democracia e combate à desinformação, que eu acho que isso é muito importante. Combater um fake news é dever de todos nós, cidadãos e cidadãs brasileiras, porque é um instrumento que se alimenta da mentira, do ódio, da intolerância e do atentado contra as liberdades individuais e coletivas. Então, eu acho que é importante ter investimentos na área de legalmente, né, como manda a legislação, ter uma rede de comunicação colaborativa e que possa ser orgânica com os movimentos sociais organizados, com os setores democráticos da sociedade, que possa ter como tese central a verdade para vencer a mentira, que tenha como tese central a defesa da democracia, do ambiente democrático, que possa combater as desinformações. Eu acho que nós vivemos um novo momento da comunicação no governo e uma virada nesse processo, que envolve todo mundo. Não tem assim, culpados do que estava acontecendo, um culpado ou um salvador da pátria. Tem um processo que deve ser construído conjuntamente, liderado pelo ministro Sidônio, que deve envolver todos esses segmentos para poder combater a desinformação. Eu estou muito esperançoso nesse processo. Eu acho que o governo percebeu a importância de agir conjuntamente nesse processo de comunicação, de dizer o que está fazendo. Olha, Renato, eu vou falar uma coisa aqui para você e o Brasil todo está me ouvindo, sem medo de errar. O que o presidente Lula está fazendo nesses 2 anos do Lula 3 é maior e mais coisas do que foi feito no Lula 1, no Lula 2 e no mandato da presidenta Dilma. São muitas ações, Vanessa. Todos os
programas de proteção à pessoa humana e ao cidadão foram recuperados, estão em pleno funcionamento. O país está no rumo certo, com controle inflacionário, com equilíbrio fiscal, com investimentos públicos e privados, são os maiores investimentos públicos e privados da última década, com salário mínimo reajustado acima da inflação, com o país caminhando para pleno emprego, com investimentos na agricultura familiar e no agronegócio, com investimentos na indústria. O país tem, se o Brasil fosse um paciente que fosse fazer uns exames médicos de check-up anual, vai ver que os índices são muito positivos. E por que tem um pouco esse mau humor? Porque é uma nova quadra política que nós estamos vivendo, porque tem fake news, porque tem desinformação, e é necessário fazer a disputa política e a luta política. Os setores organizados da sociedade, a nossa base social, tem que se apropriar das políticas públicas que estão sendo feitas pelo governo como suas, porque são mesmo, porque é construída coletivamente, porque é construída com a participação do povo. O presidente Lula tem uma formação democrata, que ouve a sociedade. É por isso que a Secretaria-Geral da Presidência funciona e funciona com tanta força, porque é a determinação do presidente, e é isso que nós estamos fazendo. E é por isso que tem tanto cerco político, tanto da extrema-direita quanto do fogo amigo, porque isso irrita essa nova quadra. Então, eu acho que é necessário fazer tanto disputa política sobre os projetos que estão em curso no Brasil, que beneficia o povo, quanto uma comunicação colaborativa eficiente que possa combater a desinformação e levar o que nós estamos fazendo para o conjunto da população brasileira. Eu não tenho dúvida que o que foi, como diz o presidente Lula, plantado nesses 2 anos, terá colheita. Porque, como diz Eclesiastes, na Bíblia, que há tempo de plantar e há tempo de colher. Nós plantamos muito sob a liderança do presidente Lula. E vai chegar o momento do povo brasileiro colher na sua plenitude. Então eu tenho muita esperança nisso, e nós temos que fazer a nossa parte de trabalhar, fazer as entregas que o povo brasileiro precisa, cumprir as determinações do presidente que estão sintonizados com o coração e com a mente do povo, trabalhar, fazer as entregas e fazer a disputa política. Combater a extrema-direita, combater a mentira, combater o ódio, com entregas e com a defesa da democracia. Este é o programa Bom Dia Ministro. Hoje a gente recebe Márcio Macedo, ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República. Ministro, vamos agora ao Nordeste. Rádio Fã, Aracaju, Sergipe. Quem faz a pergunta é João Figueiredo. Bom dia. Bom dia, Vanessa. Bom dia, ministro Márcio. Bom dia também a todos os colegas de imprensa presentes. Satisfação de estar aqui com vocês. Ministro, há algumas semanas o estado de Sergipe enfrentou aí fortes chuvas. Diversos municípios foram afetados pela precipitação acima da média esperada para o mês, com chuvas em poucas horas. E foram vários transtornos causados, ao passo em que, dias após toda essa precipitação, o governo acabou liberando um relatório que mostra que o estado também tem enfrentado uma seca intensa, com diversos municípios, a maior parte do estado, estando ali classificada entre seca moderada a grave, que é uma coisa que são contraditórias, são distintos, mas que são consequências dessa emergência climática, dessas mudanças climáticas. Primeiro, eu queria saber como é que o senhor acompanhou toda a situação aqui do estado, de que forma o Sergipe pode ser levada como exemplo para as discussões climáticas na COP30 e, fundamentalmente, também como é que a gente pode levar esse debate para a sociedade civil, estimular esse debate para que cheguem às pessoas, principalmente aqui do nosso território, uma realidade que o senhor conhece tão bem. Obrigado. Bom dia, João, bom dia a todos que fazem a Rádio Fã, bom dia aos meus queridos e queridas sergipanos e sergipanas, bom dia aos aracajuanos e aracajuanas. É uma alegria poder participar do Bom Dia Ministro e dialogar com o meu estado, com o estado que me produziu para a luta social e para a política. Eu quero agradecer a sua pergunta, João, porque você perguntou e você também respondeu com a inteligência da sua fala, porque isso é um exemplo clássico das mudanças climáticas. Chuvas
exageradas, secas exageradas. Então, esse descontrole ambiental. A gente passou por um momento de chuva torrencial que provocou graves acidentes materiais e ceifou vidas. E em seguida passa também por locais com seca, onde o sertaneja não tem condição de produzir o seu leite, fazer a sua produção de caprinos, de bovinos, da agricultura familiar. Então é algo muito significativo para a gente debater. Um exemplo clássico. É por isso que a COP ganha uma importância gigantesca acontecendo no Brasil, porque o Brasil é uma síntese um pouco dos biomas, dos climas que acontecem no mundo. Aqui tem tudo. Então é importante a gente pegar esse exemplo para dizer a necessidade da ação do poder público em relação ao combate às mudanças climáticas, da sociedade civil organizada e do setor produtivo. É necessário compreender que muitos desse modelo de produção ele se esvairiu, ele se esgotou. É um momento que a humanidade precisa buscar novas formas de produção. Eu tenho muita fé e acredito muito nessa transição energética justa, que possa incluir o povo. O povo não pode ser excluído desse processo de transformação, de superação das economias carbonizadas, que gera as mudanças climáticas, para uma economia renovável, com energia renováveis, com outra matriz energética, sem incluir o povo. Tem que incluir a participação das pessoas para poder o povo ser incluído nesse processo. Então, eu acho que esse é um exemplo importante para que a gente possa compreender o que está acontecendo no mundo e o que está acontecendo no nosso país. Eu acompanhei, João, atentamente, acompanhei pelo noticiário, liguei para as lideranças do Estado, para os prefeitos, para os movimentos das cidades atingidas, liguei para o governador para saber a situação oficial, como estava acontecendo, me coloquei à disposição como ministro de Estado para ajudar no que tiver ao alcance do governo federal. O Estado foi colocado naquelas áreas atingidas em situação de emergência, está tendo ações em conjuntas com o governo do Estado, e aproveito também para me solidarizar com as famílias das vítimas desse processo, que perderam seus entes queridos no momento de uma tragédia climática, que eu espero que o mundo possa ter consciência de enfrentar com competência isso, e a COP30 é um momento importante de formulação disso. Pois é, a Secretaria-Geral, inclusive, foi muito importante ali na ajuda aos gaúchos quando foram atingidos pelas fortes chuvas. O senhor falou da participação da sociedade civil. A Secretaria uniu ali, as organizações sociais para ajudar os gaúchos numa situação, digamos, não semelhante, mas uma situação de tragédia climática, né, ministro? Vanessa, o que aconteceu no Rio Grande do Sul talvez tenha sido o exemplo mais eloquente das consequências das mudanças climáticas. Foi uma tragédia climática em grandes proporções, que destruiu o Estado, ceifou vidas e destruiu trajetórias de vidas. O presidente Lula teve uma postura muito patriota, muito solidária, muito corajosa, e colocou o governo do Estado totalmente à disposição do Estado, com investimentos jamais vistos na história para enfrentar uma tragédia. Só a sensibilidade de um presidente com as características do Lula é capaz de ter um envolvimento como ele teve daquele, que ele foi para dentro, ele pessoa física, ele governo federal, todos os seus ministros foram para dentro do problema, não fugiu do problema, foi para enfrentar, para ser solidário com o povo e com o respeito ao pacto federativo. Nós fizemos um trabalho muito importante lá, porque é necessário envolver os atingidos na solução, envolver a sociedade no processo de solução do problema. E teve uma coisa fantástica: o povo brasileiro é um povo muito solidário. O que teve de solidariedade no país foi uma coisa impressionante. O Nordeste brasileiro, que é uma coisa que me orgulha muito, porque venho de lá, o Nordeste brasileiro deu um exemplo de solidariedade, de donativos, para que
possa chegar aos irmãos do Sul. Então nós organizamos esse processo de chegada de donativos no Brasil inteiro, juntamente com o Corpo de Bombeiro, com as Forças Armadas. Nós coordenamos esse processo através da sociedade civil. Teve uma coisa muito importante que surgiu na pandemia pela ação dos movimentos sociais, que na tragédia do Rio Grande do Sul ficou muito evidente, foram as cozinhas solidárias, que foi uma coisa significativa. Então nós tivemos um papel de ajudar, conseguimos apoio com a iniciativa privada para ter gás de cozinha que pudesse funcionar, a mais de uma centena de cozinhas solidárias que se deu, organizada pelos movimentos sociais, organizada pelo povo, que foi feito lá. Nós conseguimos que o setor produtivo da carne pudesse doar carne para doar alimentos para as cozinhas solidárias, e acompanhamos isso pessoalmente. Organizamos lá o Fórum de Participação Social do Rio Grande do Sul, para a sociedade civil acompanhar como seriam os investimentos do governo federal lá, para intensificar o processo organizado de solidariedade. Então, foi uma das coisas que me orgulhou muito de estar à frente do Ministério da Secretaria-Geral, é poder ajudar no momento de dor das pessoas, no momento de necessidade, a gente poder ajudar a mudar aquela realidade tão trágica a partir de efeitos da mudança climática. Eu aproveito o gancho, então, para lembrar do acordo de repactuação para reparar os danos dos atingidos lá pelo rompimento da barragem no Rio Doce, que esse acordo foi assinado no ano passado, e aí criou o Conselho Federal de Participação Social da Bacia do Rio Doce, que é justamente o povo ali acompanhando, né, a implementação desse acordo. Como será isso, ministro? Olha, Vanessa, nós estamos falando aqui das ações do governo do presidente Lula, né? E às vezes é bom a gente conversar, porque às vezes as pessoas não acompanham, né? A tragédia que aconteceu na Bacia do Rio Doce, sobre o rompimento daquelas barragens em Mariana, foi algo foi uma tragédia, um crime contra a natureza, contra o meio ambiente e contra as pessoas, né? Ali foram ceifadas vidas, acabou a cadeia produtiva de pescadores, da agricultura familiar. Então foi algo muito duro, muito difícil. E isso vem se arrastando há uma década, né? E as empresas que foram responsáveis pelas tragédias não tinham sido responsabilizadas adequadamente. Então a Justiça liderou um processo de construção de um acordo, onde o governo do presidente Lula, a partir de janeiro, quando ele tomou posse, entrou no processo forte para interditar um acordo que era muito ruim para os atingidos, para a sociedade, para o Brasil, e que fosse discutido um acordo em novas bases. Nós da Secretaria, e assim foi feito, né, liderados pela AGU no governo federal e pela Justiça de uma forma geral, nós construímos um acordo que é o maior e o melhor acordo possível nesse momento histórico. E foi feito com muita transparência. Nós fizemos a caravana na Bacia do Rio Doce para ouvir as comunidades. É claro que as comunidades têm uma reclamação justa, os atingidos e os movimentos, que na discussão da Justiça eles não foram chamados. Eu acho e imagino que deve ter sido alguma pauta de algum ponto de negociação com as empresas que eu acho que não gostariam de ver o povo lá, os atingidos e os movimentos. Isso é uma opinião minha e uma interpretação minha. Mas nós fizemos, pelo governo e pela Secretaria-Geral, nós fizemos uma caravana na Bacia do Rio Doce, nós ouvimos as pessoas, nós ouvimos os movimentos, nós construímos à luz das propostas que saíram dessa caravana e da interlocução que nós fizemos cotidianamente com o MAB, com os movimentos campesinos organizados no território, com o MST, com a CUT, sobretudo com o MAB, que é o movimento que é diretamente ligado aos atingidos por barragem. Então, nesse acordo tem um quesito sobre participação social. São 5 bilhões destinados a projetos que serão definidos pela população. Neste acordo está previsto, que foi uma proposta dos movimentos, a criação de um Conselho Nacional de Participação Social para acompanhar esse acordo, que nós vamos instalar agora, esse conselho, com a participação de todos. Nós vamos voltar nesse primeiro trimestre
à Bacia do Rio Doce e fazer uma caravana interministerial para ouvir as pessoas e os movimentos sociais, reafirmando o que foi já definido, fazendo as alterações que forem necessárias, fazendo as correções de rumo que forem necessárias, discutindo como é que vai ser a instalação do fórum, quem vai participar e discutindo o fundo que vai ser gerido pelo BNDES, mas que vai ser definido onde vai ser gasto pelo Conselho os recursos. Então, nós queremos conversar também com as assessorias técnicas dos atingidos e dos movimentos, que é de responsabilidade da gestão do MDA, mas nós queremos, junto com o MDA, ouvi-los e ajudar na capacitação disso, para ter projetos que possam acessar os recursos que ajudam a resolver aquela realidade das pessoas e do ambiente, que possa recuperar as cadeias produtivas que foram destruídas, que possa reparar os danos que foram feitos às pessoas e ao ambiente natural. Então, nós queremos que isso seja feito com transparência, com participação social. E assim vamos fazer já nesse primeiro trimestre. Vamos fazer a caravana, vamos instalar o fórum e vamos começar o processo de definição de onde serão gastos esses recursos, esses 5 bilhões destinados a projetos que tenham a ver com participação social, que vai desde recuperação da cadeia produtiva, ações de saúde nas pessoas que têm sequelas, atendimento às pessoas que ficaram com sequelas psicológicas, projetos de esporte, projetos culturais, projetos de assistência aos atingidos, além do acesso aos recursos que estão propriamente diretos, às pessoas que estão propriamente atingidas, que estão propriamente previstas no acordo, que já uma parte desses recursos já estão depositados no BNDES e esse processo vai começar a rodar e nós queremos, e a determinação do presidente Lula, que seja feito com transparência e com participação dos atingidos, dos movimentos sociais e da sociedade do território da Bacia do Rio Doce. Este é o programa Bom Dia Ministro, hoje com o ministro Márcio Macedo, da Secretaria-Geral da Presidência da República. Ministro, vamos seguir com o nosso giro com rádios de todo o país, estamos ao vivo para todo o Brasil. Agora vamos falar com a Rádio Central de Notícias das Rádios Comunitárias de São Paulo. Quem faz a pergunta é Vinícius Amaral. Bom dia. Bom dia a todos, bom dia ministro, colegas da imprensa. Ministro, o senhor falou e reforçou algumas vezes a questão da participação social e, recentemente, alguns líderes de movimentos sociais que apoiam o governo federal, como o MST, fizeram críticas contundentes à interlocução entre o governo e os movimentos. O João Paulo Stedley, por exemplo, do MST, chegou a chamar de vergonhosa a reforma agrária promovida pela gestão. E eu gostaria de saber como que o senhor avalia a atuação junto aos movimentos e se há uma proposta para dar uma resposta mais efetiva a estes grupos, tendo em vista aí também a COP30. Muito obrigado. Bom dia, Vinícius. Bom dia a todos que fazem a Rádio Central de Notícias das Rádios Comunitárias de São Paulo. Vinícius, primeiro eu não conheço essa crítica que você falou em relação à interlocução do governo com os movimentos sociais. Eu conheço e vi o que você falou de uma crítica que a liderança do MST fez em relação a o que ele chama de que não foi feito na velocidade necessária uma política de reforma agrária no país e de investimentos no campo. Isso eu acompanhei e vi, e eu acho que a gente tem que respeitar a opinião do movimento e fazer as correções que tiver que ser feito. O ministro Paulo Teixeira anunciou que vai ser assentados 60 famílias no ano de 2025. Talvez seja o maior dos últimos tempos, entendeu? Tem feito programas da agricultura familiar, de financiamento, como é o Pronaf, como é o Plano Safra, que estão sendo feitos tanto para o agronegócio como para a agricultura familiar. Eu acho que o Brasil está vivendo um momento de reconstrução, Vinícius, da sua relação governo com sociedade civil. Eu quero lembrar que os últimos 4 anos, esse país e o governo namorou com o fascismo e interditou toda e qualquer participação social. O governo anterior fechou
conselhos, como foi o caso do Conselha, destituiu a diretoria. O Conselho é o Conselho de Segurança Alimentar, que é fundamental para o debate da comida de qualidade, da superação da fome no Brasil, que tem um debate muito consistente, que foi responsável por produzir conceitos como cisternas para todos, como o próprio Bolsa Família, Fome Zero, então, que foi cassado pelo governo anterior, que nós resgatamos no primeiro mês que o presidente Lula assumiu. Então, todos os canais de participação social foram restabelecidos, as conferências nacionais, a livre iniciativa dos conselhos, né, que vai desde o Conselho ao da agricultura, da agroecologia, as conferências, como aconteceu livremente, da saúde. Então, esse é um processo de retomada da participação social. E coisas inéditas que nós construímos nesse momento sob a liderança da Secretaria-Geral. Por exemplo, fizemos o planejamento participativo. 4 milhões de pessoas participaram da definição do planejamento do país. 38 milhões de pessoas participaram, ou 38 mil pessoas participaram das plenárias presenciais em todo o território nacional, além das plenárias autogestionadas que contribuíram com o processo do planejamento participativo. Nós criamos o Conselho Nacional de Participação Social, com todas as representações das organizações da sociedade civil que são nacionais. Estão presentes no Conselho de Participação Social, com suas câmaras técnicas, que produzem reflexão e política para assessorar o presidente da República. Nós criamos o Fórum Interconselho, para que possa também agir da mesma forma, para debater, para apontar os erros, para fazer propostas. Nós criamos o Sistema Interministerial de Participação Social, que é inédito também. Todo ministério tem uma estrutura de participação social, para que seja o canal aberto para a sociedade civil, para que esteja interagindo conosco sobre a liderança hierárquica de cada ministro da área, mas sobre a coordenação política da Secretaria-Geral, para ter em todo o governo a participação social. Nós criamos o G20 Social, que foi algo inédito, que é um marco da participação da população nas decisões de políticas internacionais e para o Brasil. Então, é um momento virtuoso de retomada da participação social. Claro que isso nunca é o bastante. Sempre tem que fazer mais. E a democracia é assim. A democracia é uma obra que não é uma obra acabada, é uma obra sempre em construção. Então, nós sempre temos que impulsionar, nós temos sempre que aprofundar. Mas eu tenho, assim, uma coisa, Vinícius, que você me dá a oportunidade de falar. Se você me perguntasse assim, qual a marca que você quer que a Secretaria-Geral e que o ministro tenha nesse processo, e que aqueles que fazem a Secretaria-Geral, que o presidente Lula tenha nesse processo. O meu sonho, o que nós estamos trabalhando, é que ao final desses 4 anos, quando o presidente Lula estiver se preparando e caminhando para a reeleição, nós podemos dizer assim: qual é a melhor marca da Secretaria-Geral? Nós, sob a determinação do presidente Lula, resgatamos a democracia direta no nosso país. Nós contribuímos para que o governo do presidente Lula tivesse nas suas políticas públicas as impressões digitais do povo brasileiro. Essa é uma marca do presidente Lula que ele vai levar e que é inexoravelmente objeto da verdade. Estamos ao vivo para todo o país com o programa Bom Dia Ministro, hoje com Márcio Macedo, ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República. Ministro, agora vamos ao Rio de Janeiro conversar com Maurício da Fontoura, na Rádio Lully. Bom dia, Maurício. Maurício, acho que o seu microfone está desligado. Agora sim. Agora sim. Bom dia. Bom dia, ministro. Bom dia, ministro. Bom dia a todos do programa. É uma coisa muito importante, muito relevante, porque a gente sabe que a democracia entra em pauta, literalmente, quando mexe com o nicho da sociedade, né? A gente tem como grande foco a participação popular, e a participação popular tem que ganhar força, né, nesse momento, no Brasil. Então, eu gostaria de perguntar até onde um orçamento participativo, em que o governo, em que o povo participe realmente da onde o dinheiro vai ser investido, principalmente por isso que estão em discussão, tanto na COP30, estiveram em discussão no G20, pode ganhar força na gestão do Lula. Sabe que tem as gestões do PT e do Partido dos Trabalhadores e de esquerda também,
onde o orçamento participativo é muito forte. A gente sabe que um orçamento participativo nacional requer uma estrutura muito grande, mas até onde pode ganhar força uma participação popular também no orçamento da União? Bom dia, Maurício, bom dia a todos que fazem a Rádio Lula, bom dia a todos os irmãos e irmãs cariocas e fluminenses. Ô Maurício, eu venho de uma experiência no início da minha vida pública como gestor, quando eu fui secretário municipal de participação popular na capital do sergipanos de Aracaju, no governo de Marcelo Deda, meu querido amigo e companheiro, que deixa muita saudade para nós. Eu fui secretário que implantou o orçamento participativo em Aracaju. Então, eu acho essa uma das experiências mais inovadoras da gestão pública e que foi uma marca do Partido dos Trabalhadores. Nós estamos com um projeto pronto que eu vou apresentar ao presidente da República de ampliar, além do que nós fizemos, que foi o planejamento participativo, fazer uma discussão sobre o orçamento participativo e o que nós podemos fazer de parte desse orçamento, o que é possível, que tem as obras estruturantes, tem os compromissos constitucionais de transferência de renda, tem uma série de verbas carimbadas no orçamento, tem uma série de regras constitucionais que tem que ser seguidas, mas o que é possível a gente fazer de orçamento participativo. Então, nós estamos está pronto esse projeto, nós estamos amadurecendo, discutindo na equipe e vamos apresentar para o presidente Lula em breve, para que ele possa tomar a decisão e que a gente possa iniciar essa experiência nessa escala que é o governo do Brasil, porque do ponto de vista municipal o PT já fez em várias cidades e é um sucesso e foi muito importante participar, abrir o orçamento para a participação do povo. Nós fizemos isso agora no planejamento participativo. Agora é necessário um passo seguinte, então esse processo, Maurício, está no nosso radar, nós estamos discutindo e vamos apresentar ao presidente Lula em breve. Maravilha. Ministro, agora a gente tem uma pergunta que foi gravada lá de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Foi da rádio Imembuí. Quem perguntou foi Vicente Paulo Bisonho. Vamos ouvir. Ministro Márcio Macedo, ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, é sempre importante ter participações desse nível, até para a gente ter mais detalhes, mais compreensão, melhor compreensão sobre coisas tão significativas como é, por exemplo, a participação do Brasil na COP30. E aí, ministro, a questão dos movimentos sociais, espaços para manifestações, para a opinião que se expressa através de movimentos sociais, de várias formas, e eu gostaria de uma palavra sua em especial sobre movimentos sociais para os jovens. Como é que isto pode ser levado à discussão na COP30 e de que maneira esses movimentos podem ser incentivados e aumentados cada vez mais, ministro? Bom dia, Vicente, bom dia a todos os amigos e amigas gaúchos, todo o povo de Santa Maria, obrigado pela presença. Ô Vicente, manifestações e participação da sociedade, ela vai acontecer na COP, porque é uma tradição da COP. E é necessário que tenha, não tem nenhum problema de conviver com isso. É um processo democrático. Eu tenho uma frase que eu falo, às vezes, Vanessa, que eu prefiro o barulho da democracia do que o silêncio dos cemitérios dos regimes totalitários. Então, é necessário que a sociedade se manifeste, coloque as suas necessidades, as suas vontades, os seus desejos, os seus sonhos, as suas dores, as suas angústias. E o que sonha? Nós vivemos sob ameaça de um regime totalitário 4 anos. Nós tivemos um grupo que planejou um golpe de Estado com requintes de crueldade, com assassinato do presidente da República eleito, com assassinato do vice-presidente da República eleito e do ministro da Suprema Corte que tinha comandado a eleição. Então, nós estávamos convivendo com um ajuntamento de delinquentes que estava
governando o nosso país e que queria se perpetuar pela força agentes públicos financiados pelo Estado brasileiro que atentaram contra a democracia, contra o Estado Democrático de Direito, contra a Constituição brasileira e contra o povo. É por isso que isso nós não podemos tolerar. Isso, a justiça tem que ser feita e esses bandidos precisam ser punidos ao rigor da lei. Obviamente com direito à ampla defesa, como é no Estado democrático, mas quem cometeu os seus crimes contra a democracia, contra o povo, contra a Constituição, que seja exemplarmente punidos para que nunca mais isso aconteça no Brasil. Nunca mais ousem tentar contra a democracia, contra a Constituição brasileira e contra o povo. Dito isso, é muito importante que as manifestações aconteçam. Isso vai acontecer. E é natural que aconteça. Nós estamos discutindo como é que vai ser esse processo de participação, que é esse o objeto que nós estamos nos debruçando hoje. Como vai se dar essa participação na COP? Como os movimentos e a sociedade vai se organizar? Do ponto de vista livre, autogestionada, como se faz, do ponto de vista da inserção nas políticas que serão discutidas pelos chefes de estados. Como nós vamos organizar para que a visão do povo, dos movimentos, possam chegar até os chefes de estados, possam influenciar nessas decisões. Esse é um desafio que nós temos e vamos construir a várias mãos durante todo esse ano. Você colocou um tema que eu acho da maior importância, que é a participação da juventude. E esse é um tema que eu percebo que é muito importante para a juventude. Esse é um tema que as novas gerações têm discutido numa perspectiva muito civilizatória, de proteção aos recursos naturais e de um desenvolvimento sustentável. Eu percebo que essas novas gerações têm uma preocupação ainda maior com a questão ambiental, que quer ver um país que tenha um desenvolvimento que possa ter uma economia viável, que possa ter justiça social, mas que possa também ter equilíbrio ambiental, que possa ter uma convivência harmônica entre sociedade e natureza. Essa juventude pode contribuir muito para esse processo. E o nosso papel é abrir canais de participação dessas juventudes. Então, é um tema que eu acho que minha opinião está nas grandes preocupações da juventude brasileira, além da educação, além da sobrevivência, além do trabalho, do emprego, né, que está aí o Pé de Meia, que é uma coisa espetacular para ajudar que as pessoas, que os jovens possam concluir os seus estudos, né? Porque essa história de nem, jovem que nem estuda nem trabalha, isso é uma coisa muito complicada, porque muitas vezes esses jovens que estão considerados que não trabalham nem estudam, eles estão cuidando dos seus entes queridos mais velhos, de avô aposentado, de vó aposentada, que estão necessidade de mãe, muitas vezes estão em casa cuidando dos irmãos para que a mãe e o pai possam trabalhar. Então isso tem uma carga de preconceito muito grande, por isso que o Pé de Meia vem assim, dar oportunidade para essas pessoas poderem estudar, concluir os seus estudos, poder ter opção de formação profissional para ter uma vida digna. Então, eu acho que ao lado desses temas da sobrevivência, do emprego, da educação, da saúde, a questão ambiental é um tema que toca profundamente a juventude brasileira. E eu acho que essa é uma oportunidade agora da juventude brasileira participar digitalmente através da plataforma do Brasil Participativo, que nós colocamos ontem à disposição da presidência da COP, porque 4 milhões de pessoas participaram do planejamento participativo. Outros milhares de pessoas participaram no G20 Social pela plataforma do Brasil Participativo. Participaram da elaboração do Plano Clima, nós e o Ministério do Meio Ambiente. Participaram das conferências que foram realizadas no Brasil, todas agora que nós ajudamos com a participação digital. É um novo mundo, onde a participação digital amplifica a participação da sociedade. Então, eu acho que essa é uma oportunidade do Brasil se reencontrar com a sua juventude num tema que é muito caro para ela, que é a questão ambiental, o desenvolvimento sustentável. Eu acho que a COP30 é um momento propício para isso, para esse debate, e nós vamos estimular ele. Ministro, vou aproveitar esse gancho que a gente está falando da juventude para falar um pouco sobre o ID Jovem, né, que dá aí benefícios de meia entrada, eventos artísticos, culturais, esportivos, né, de oportunidade aí para esses jovens.
teve um diálogo, né? E houve melhorias. O que aconteceu, ministro? O IDEJOV é um programa que tem 10 anos, foi criado no governo do PT. O que é o IDEJOV? O IDEJOV possibilita meia entrada de jovens em espetáculos culturais, e ele possibilita também a isenção de passagens em ônibus para se deslocar no país inteiro. Os estudantes que vão fazer concurso, por exemplo, poder se deslocar de forma gratuita. Então tem um percentual para cada ônibus de que jovens são gratuitos e meia passagem também. Eu considero esse programa muito significativo. O que é que nós fizemos agora? Nós nos debruçamos sobre o IDEJOV para poder otimizar ele, e teve um resultado já muito significativo. Nós fizemos 3 coisas importantes. Primeiro, alteração. Nós fizemos um convênio com o Instituto Federal de Goiás, que tem expertise em ciência da computação e tecnologia. Foi criado um aplicativo em que está agilizando esse processo. Por exemplo, uma carteira que durava 6 meses, agora dura 1 ano, do IDEJOV. O aplicativo que atualização de base no CAD único era de 45 dias, hoje é de 2 dias, entendeu? Então, assim, são jovens que estão no CAD único, no cadastro, automaticamente no aplicativo, quando atualiza o CAD único, quem saiu do CAD único sai do IDEJOV, quem entrou no CAD único entra no IDEJOV, é permitida agora também a realização a confecção da carteira virtual. Então, esse processo nos ajudou a amplificar o IDEJOV. Então, nós já temos mais de 560 mil jovens cadastrados no IDEJOV e sendo beneficiário dessas políticas, tanto de meia entrada em espetáculos culturais, quanto, sobretudo, nas passagens de ônibus interestaduais, por exemplo, estaduais, que a juventude possa gratuitamente, tem cota por ônibus, tanto tem cota que é natural, tem cota pela legislação, tem cota da isenção e tem cota da meia entrada. Então, foi uma coisa significativa, e nós queremos e estamos planejando agora para 2025 e 2026 que a gente possa chegar a 2 milhões de jovens cadastrados no IDEJOV, podendo usufruir dessa política pública. Maravilha. Ministro, a gente ainda tem alguns minutinhos, eu vou deixar esses minutos para suas considerações finais, mas eu queria que o senhor citasse também os conselhos estaduais, esses fóruns de participação social, que seria uma pergunta minha, mas eu acho que a gente pode deixar para suas considerações finais. Vanessa, eu quero agradecer a você, EBC, e a todas as rádios em rede que entraram nesse Bom Dia, ministro, pela oportunidade que vocês estão me dando de dialogar com o povo brasileiro, de poder mostrar as coisas que nós estamos fazendo na Secretaria-Geral da Presidência e, sobretudo, nas coisas que o presidente Lula está fazendo para o nosso país. Como eu falei aqui, eu estou perseguindo e lutando com a nossa equipe, com os nossos companheiros do movimento, para que a democracia participativa, a democracia direta no país seja recuperada na sua plenitude e exercida pelo nosso país. Sim. Diante disso, nós estamos fazendo agora, por exemplo, o Conselho de Participação Social, que nós criamos nacionalmente, agora nós estamos no processo de interiorização dele, de criação desses conselhos nos estados. Nós já criamos 11 e vamos criar. Ontem nós instituímos o do Distrito Federal e vamos, ao longo desse primeiro semestre, instituir todos os estados. Amanhã mesmo, hoje eu estarei em Recife. Hoje eu vou estar em Recife com o prefeito João Campos. Nós vamos inicialmente hoje fazer, a ministra Aniele e o prefeito João Campos, fazer a adesão da Prefeitura do Recife ao programa Juventude Negra Viva, que é uma criação da Secretaria-Geral da Presidência em parceria com o Ministério da Igualdade Racial. Nós vamos também, eu vou fazer hoje uma participação
na Bienal da Uni, conversar com a juventude sobre esses temas que nós estamos falando aqui, sobre democracia, sobre fake news, sobre meio ambiente, sobre COP30, sobre a necessidade do engajamento da juventude nesse processo de construção desse novo Brasil liderado pelo presidente Lula. Amanhã de manhã nós vamos fazer a entrega do Estação de Juventude, que é um outro programa nosso que utiliza os espaços tanto dos centros de cultura como dos centros das prefeituras dos estados para aportar recursos do governo federal que possa ter orientação aos jovens sobre como acessar o pé de meia, sobre o ID Jovem, sobre o CAD Único, sobre cursos profissionalizantes. Então é um programa bastante significativo. Nós vamos fazer uma parceria, lá nós já vamos lançar 20 prefeituras, fizemos editais e 20 prefeituras já estão aptas a receber o Estação de Juventude. Amanhã nós estaremos inaugurando uma lá no Recife. Depois nós vamos fazer com a Sudene um edital de políticas públicas para a juventude também em relação à área de abrangência da Sudene. O que mais que eu vou fazer lá? E vamos fazer a reunião do Conselho de Participação Social de Pernambuco, que nós acabamos de criar. Vamos ter a primeira reunião, que eu quero ir na primeira reunião, para que esse ambiente dos conselhos estaduais de participação social seja um ambiente de incentivo para que também os estados e os municípios possam fazer a participação social, possam abrir as suas portas para que o povo ajude a governar, seja um ambiente também de debate sobre as políticas públicas que o governo federal está fazendo no estado, ser espaço de divulgação e de promoção de conteúdo dessas políticas públicas que estão sendo feitas no governo federal, para as pessoas saberem, para esse debate estar sendo feito na sociedade, que seja um ambiente também que possa ouvir esses setores organizados e que esses setores possam nos encaminhar propostas e também reproduzir as políticas públicas que o presidente Lula está fazendo no nosso país. Então, hoje e amanhã serão dias de agenda intensa lá em Recife. Estou chegando Recife, como diria Alceu Valença, alô Recife, estou chegando aí hoje para uma agenda intensa com os movimentos sociais, com o prefeito João Campos. Aproveito também para dar o meu abraço à governadora Raquel, que eu tive a informação que ela vai estar fora de Recife esses dias, mas noutra oportunidade nós teremos uma agenda também com o governo do estado. E quero, para me despedir, agradecer a vocês e ao povo brasileiro por esse momento de construção coletiva que nós estamos fazendo no Brasil. Então, que Deus nos abençoe e que abençoe os lares do nosso país. Muito trabalho pela frente, né, ministro? Muito trabalho. É isso, eu aguardo o senhor, viu? Na próxima aí, trazendo novidades pra gente aqui sempre no Bom Dia Ministro. O senhor sabe que é muito bem-vindo, né? Muito obrigado, querido. E é isso, o Bom Dia Ministro está terminando. Eu agradeço a todos os colegas das emissoras de rádio que participaram hoje com a gente. Obrigada ao ministro pela gentileza, mais uma vez, de fazer essa companhia com a gente aqui, 1 hora, explicando para a população o que a população tem que escutar. Até a próxima, viu, ministro? Muito obrigado. Estou à disposição de vocês. Sempre que for chamado, estarei aqui. Maravilha. Os trabalhos técnicos são de Reinaldo dos Santos. Este foi mais um Bom Dia Ministro, uma produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, em parceria com a EBC, a Empresa Brasil de Comunicação. Para ouvir ou baixar a íntegra do programa de hoje, acesse radiogov.abc.com.br. Eu fico por aqui. Obrigada pela companhia. Tchau.